Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Fala Parceiro, aquele momento em que a gente conversa com um cliente ou com algum parceiro de negócio, alguém que está junto com a gente nessa caminhada aí no mercado, que se dispõe generosamente a contribuir, compartilhar algum conhecimento, um pouco da história, que agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com o Rogério sobre a história dele. Vou deixar ele se apresentar. O Rogério é CEO da WeHelp, empresa especializada em NPS, em ouvir o cliente. Ele vai explicar um pouquinho melhor. Rogério, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco o que você faz e por que você resolveu empreender, emprestar para o mercado fitness essa ferramenta de escutar o cliente, né, que é fundamental. Está com você a bola, Bruno. Valeu, Randas. Bom, já me falou, meu nome é Rogério, eu tenho 44 anos, sendo 22 de mercado fitness. Sou formado em educação física, me formei em 98, mas deixei de exercer a profissão ao longo do tempo que eu fui evoluindo na carreira. Então, eu trabalhei quase 20 anos no grupo Biorritmo Smart Fit, fui professor, coordenador, gerente de academia, fui diretor operacional regional, cuidava de algumas academias. E na evolução como ser humano, teve um momento que eu fui cuidar das métricas de satisfação de cliente que o grupo Biorritmo tinha. Então, o NPS era uma delas. Tinha uma outra métrica do Instituto do Gallup Consulting, né? E em 2017 eu decidi sair do grupo Biorritmo, mudar de vida, vim morar nos Estados Unidos e fundar o WeHelp, com o propósito de retribuir para o mercado aquilo que eu ganhei ao longo do tempo. Então, de conhecimento, de experiência, de ferramentas, enfim, a WeHelp obviamente é um negócio, mas ele surge como um propósito de retribuir para o mercado um pouco do que eu aprendi ao longo do tempo. Maravilha. E ao longo de todo esse tempo, né, que você gerenciou, você trabalhou no Grupo Bio, lidou com o cliente diretamente, entender essa situação. O quanto você percebia que estava distante os processos de tomada de decisão com aquilo que o cliente realmente esperava? Como que você via? Era achismo, era feeling, era tino comercial? O que você atribui antes de conseguir medir isso? Como que era a sua experiência do lado de cá do balcão, vamos dizer assim? É um pouco disso tudo que você falou, né? A gente passou por essa transformação lá no grupo Bio, sei lá, em 2008, 2009, que chegou um momento que a empresa ia... Todo mundo, hoje, sendo a terceira maior do mundo, enfim, chegou um momento que a gente falou, vai quebrar. Não tinha grana para pagar. O Edgar conta essa história, não tinha grana para pagar o 13º. E era verdade, eu era gerente de uma das academias e a gente sofria isso. E a tomada de decisão era principalmente no que os donos achavam, do que era o ideal, e aí a cultura era muito diferente do que é hoje, né? De tomar decisão baseada naquilo que é melhor só para a empresa e a curto prazo. E aí essa transformação começou de entender que os negócios são feitos de pessoas, sejam elas clientes ou colaboradores. E aí você começa a tomar decisão com... Eu falo que a gente melhorou o caldo de informações que a gente tem para tomar decisão. Então, antes era o que o Rogério, como gerente ou gestor, achava, o que o Edgar ou a Soraya, como donos, achavam, o que o Nassim, como diretor de operações, diretor de vendas, achava. A gente jogava tudo isso, mas era uma visão muito unilateral, né? É só de dentro da empresa. Quando a gente começou a expandir esse leque de informações, como que o cliente enxerga as decisões que a gente está tomando? Como que os fornecedores enxergam essas decisões que a gente está tomando?
como que a comunidade enxerga isso, isso muda a cara da empresa, muda a cultura, muda a forma como se faz negócios e mudam os resultados também. Sem dúvida. E você, no mercado, talvez, assim, não querendo comparar, né, nada, talvez seja a maior referência no NPS, que é a ferramenta que a gente acredita, que a gente tem, quem tem o Evo Black, inclusive, tem a integração com o eHelp já gratuito para usar o NPS, que a gente acredita que é uma ferramenta muito eficiente para conseguir fazer isso, ouvir o cliente. Para você, quanto é importante para você, seja na sua trajetória, seja hoje, como fornecedor de uma ferramenta para isso, qual a importância de se ouvir o cliente realmente? A importância é máxima. Sem puxar a sardinha para o meu lado, ou usando qualquer ferramenta, o cliente é o fim, né? Sem cliente não existe empresa. Então, quanto mais alinhada tiver a promessa de entrega com aquilo que o cliente realmente recebe, melhor para as empresas. A gente costuma dizer que trazer a voz do cliente para dentro é o que torna as empresas centradas no cliente. Tem um monte de palavras bonitas hoje que, customer centricity, enfim. Para a gente, o NPS, ou trazer a voz do cliente para dentro, ele muda, é mais um modelo de gestão do que uma ferramenta. Então, até o autor do livro, o Fred Heitholt, que é onde tem toda a teoria do NPS, chama esse aí, a Pergunta Definitiva 2.0. Reparei aqui porque foi indicação sua. No dia que eu vi o seu post, eu falei, opa, isso aqui, porque, igual você falou, tem que ir na raiz, no cara que... Essa é a fonte. Não sei, acho que nessa última edição dele, ele fala de um negócio chamado Net Promoter Spirit, que o NPS veio evoluindo, né? No começo, ele era muito focado em dar uma nota. Temperatura, tá com febre ou não tá com febre? Muitas empresas hoje estão num estágio de Net Promoter System, que o S deixou de ser score, virou sistema, que é um sistema para gerar informação. Mas até aí, eu posso fazer o que eu quiser com a informação ou não fazer nada. E já tem muitas empresas que eu acho que eu vou responder a sua pergunta agora, elas transformaram o NPS num Net Promoter Spirit, que é um modelo de gestão onde o cliente é a coisa mais importante. E aí, saber o que o cliente, ouvir o cliente, o que a gente faz de muito bom e o que a gente não faz de tão bem, passa a ser a coisa mais importante. Então, eu alinho todos os meus processos com aquilo que o cliente percebe, eu alinho a minha equipe, eu coloco a minha equipe com um propósito único, que é encantar, enfim, satisfazer, entregar o que o cliente procura. Então, o cliente é o fim. Então, não é nenhuma empresa centrada no cliente, é uma empresa direcionada para o cliente. Então, o NPS, ele deixa de ser apesar de a ferramenta é o eHelp. A eHelp é uma ferramenta, o NPS, para a gente, é um modelo de gestão. É um mindset, talvez, né? Sim. É a mesma coisa que o Peter fala sobre recorrência. Recorrência não é um modo de pagamento, é um modelo de negócio. Você isso aí. migra para o modelo. Boa, achei demais essa definição. O eHelp é a ferramenta, a NPS é o modelo. É o jeito que a gente olha. Exatamente. E quais são as melhores práticas ou métricas ou ensinamentos que a gente consegue extrair do NPS? O que ele costuma contar para a gente? O que ele fala que a gente tem que ouvir, Rogério? Ele fala algumas coisas. Como eu disse antes, ele é uma nota, então ele é uma métrica, e aí acho que vale a pena. Como que a gente faz essa métrica, né? Como o livro chama a Pergunta Definitiva 2.0, quando o Fred Heitholt foi fazer as pesquisas, ele queria um número que tivesse uma correlação direta com a lucratividade das empresas. E parte daí. Então, o NPS, primeiro ele fala
ele dá uma nota. E aí, que vai de menos 100 a mais 100. E quanto maior for essa nota, mais lucrativas são as empresas em teoria. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que ele fala para a gente é aonde está doendo. Então, se eu estou com febre, qual que é a causa da febre? Tá? Então, a gente consegue entender quais são os pontos de contato que o nosso cliente experimenta ou tem com a nossa academia que estão mais vulneráveis. E também aprendo quais são os pontos de contato que têm a possibilidade de gerar mais clientes promotores. Mas o fim do NPS, no nosso entender, é entender a causa raiz dos problemas e a causa raiz dos ganhos. Do que a gente faz, dos ganhos, do que a gente faz de muito bem. Porque entendendo a causa raiz que a gente consegue interferir e ajustar as coisas que a gente precisa fazer. Porque se eu tiver só um número, eu não mudo o número. Rezando lá, puta, NPS melhora, não vai. Eu preciso fazer alguma coisa com a informação que a gente tem. Vou dar um exemplo simples. Os alunos estão reclamando da limpeza da academia. Tá bom. Como que eu melhoro a limpeza? Primeiro eu preciso saber qual lugar da academia eles estão achando sujo. É a sala de musculação, a sala de ginástica, o tatame, o vestiário. Segundo, saber o horário. Ou é tudo, ou horário. Mas quando eu falo de a gente buscar a causa raiz, é buscar essa coisa mais específica. Os caras estão reclamando da limpeza do vestiário masculino de manhã. Porra, aí eu vou lá e arrumo. Tá? Então o NPS ele te dá uma informação tão operacional quanto essa e tão estratégica quanto qual dos pontos de contato é pior. Sei lá, é o atendimento dos professores ou é o equipamento de musculação? Puta, é o equipamento de musculação. Então, será que eu preciso investir e trocar um equipamento? Ou não, é o atendimento do professor. Eu treino os caras, o que eu faço? Então, uma outra informação bacana que dá para tirar. Eu tenho uma faixa etária que percebe a entrega pior. Sei lá, a gente consegue fazer filtro por idade, por exemplo. A galera de 55 a 65 anos avalia o serviço que você presta pior do que a outra galera. Será que não cabe um produto diferente para esses caras? Então, você pode tomar decisões estratégicas, como investimento, implantação de novos produtos, tirar produtos, trocar gente, enfim, com decisões operacionais. O que eu faço hoje para o meu cliente perceber uma experiência mais bacana? Porque no fim, desculpa te cortar, imagina. Quando você faz a pesquisa, os clientes dão notas de 0 a 10. 0 a 6 os caras são detratores, é um cara que teve uma experiência ruim, como um todo, ou em algum ponto específico ele está pé da vida, portanto ele é insatisfeito. Os caras que dão 9 ou 10 são os caras satisfeitos e leais. Esse é o objetivo. O NPS ele mede a lealdade, mas ele engloba a satisfação. E os caras que dão 7 ou 8 são os caras satisfeitos, mas não leais. Imagina que você comprei um tênis, sei lá, o tênis que eu uso um All-Star. Estou satisfeito com ele, mas não sou leal à marca. Quando eu for comprar um próximo tênis, eu vou olhar todas as marcas. Então, se o cara me pesquisa hoje, eu dou 7 ou 8 para o All-Star, porque eu estou satisfeito, mas não sou leal. Se eu fosse leal e desse 9 ou 10, eu só ia entrar na loja da Converse e escolher qual é o modelo de All-Star que eu quero, mas eu não ia trocar marca. Para academias é a mesma coisa. Imagina que se um cliente dá uma nota 7 ou 8 para você, ele está com você por conveniência. Quer dizer que ele está insatisfeito? Não. Mas ou é porque é mais perto, ou porque tem o melhor, sei lá, o produto que se adequa melhor, tem uma aula. Mas se abrir uma academia perto mais cômoda, a chance dele trocar é grande. Ou o professor que ele gosta mudar de academia, ou... Sim, ou. Exatamente. E o cara promotor, ele não troca você.
ele é um cara que traz, a galera deve ter vários clientes assim, que traz críticas construtivas. E mesmo que ele entenda algum ponto a ser melhorado, ele te dá uma segunda, uma terceira chance e te ajuda a fazer a gestão da academia, trazendo esses problemas pontuais e tal. E esse cara não te abandona. O que nos estudos, tem vários aí, mostram por que é tão importante ter um cliente promotor, né? Qual a relação com a lucratividade? Esses caras tendem a ficar mais tempo sendo seus clientes, então eles cancelam menos, eles são menos suscetíveis a aumento de preço, têm tickets médios maiores e são mais propensos a ter cross-selling e upselling. É um cara que vai gastar mais com você e vai ficar mais tempo sendo seu cliente. E eles indicam mais, até 3 vezes mais. Então, um cliente promotor, ele fala bem de você, traz os amigos para treinarem e, cara, é seu parceiro. Então, fica fácil de entender por que as empresas têm um melhor NPS, são mais lucrativas. Sim. Mais fidelização, as pessoas falam bem. E, normalmente, os colaboradores também falam bem, né? Porque é difícil. Curiosidade, cara. Você já viu empresa onde o NPS é bom? Eu não sei se você mede ou se você acaba sabendo por curiosidade. Onde o NPS é bom, mas os colaboradores demonstram insatisfação com a empresa? Ou normalmente essas coisas caminham bem junto? Um prediz o outro, né? É louco isso, porque a gente tem uma base parecida que a metanoia, que a gente entende que o lucro é resultado de colaborador feliz que gera cliente satisfeito. Sim. É por aí. O NPS serve para medir engajamento de colaborador também. A Apple usa isso, por exemplo. Eles medem o NPS dos funcionários, Employee Net Promoter Score. A gente faz isso para algumas academias no Brasil. Mas, como eu estava falando, imagina quando a gente mede, se o engajamento do colaborador está baixo, existe um grande risco de você começar a perder cliente, de você ter impacto na satisfação e na lealdade dos seus clientes. Agora, se o engajamento dos colaboradores sobe, a chance de você crescer o NPS de seus clientes também é grande. Às vezes, ele desregula. Às vezes, o gestor da academia quer resultado a curto prazo, vai lá e desce o chicote na galera, cobrando atendimento lá, dos clientes sobe e dos colaboradores baixa. Então, é um eterno equilíbrio de como eu lido com a minha equipe e o impacto que isso tem nos clientes. Mas provavelmente por curto prazo, né? Porque mesmo esse NPS alto aí com os colaboradores trabalhando no limite, uma hora vai cair e o outro, igual você falou, é preditivo, né? Uma coisa é preditivo. Impacta na outra. A gente tinha, eu conheci uma academia por muitos anos que era essa montanha-russa sempre, pelo estilo do líder. O NPS era o engajamento do cliente alto, do colaborador baixo. No semestre seguinte, ao contrário. Então, ele apertava a turma, subia do cliente, piorava da turma, da equipe. Aí ele abrandava, passava a mão na cabeça, dos colaboradores subia, dos clientes baixava, porque um é reflexo do outro o tempo inteiro. Entendi. Mais uma coisa aí que realmente o NPS conta pra gente, né? E você falou aí das palavras bonitas, customer centricity e tudo, mas tem duas que eu acho que, por falta de tradução ou porque fazem mais sentido em inglês, eu acho, que é o comportamento data-driven e o result-driven. Que assim, é movido por dados e movido pelo resultado. O NPS talvez seja o melhor amigo disso, né? O começo do caminho, para você se guiar pelos dados e se orientar pelo resultado também, né, Rogério? Perfeito. Você ser só data-driven não garante resultado. Você ficar só olhando planilha e não fazer nada com aquele monte de dados, não resolve. Mas você buscar o resultado sem ter informação também não resolve.
que você vai agir com base no achismo. Pô, meu vizinho reduziu o preço, reduzo, faço promoção. Então, assim, você buscar o resultado sem informação não vai. As duas coisas andam juntas. Não dá para dissociar. E o NPS, ele gera as duas coisas, né? Como ele gera muitos dados, você tem muita informação para tomar decisão. Se você agir com base nessas informações que você coletou, o resultado vem. E tem inúmeros estudos mostrando de tudo quanto é empresa, de empresa de cartão de crédito até academia, empresas que ajustam as suas operações, seus processos com base naquilo que o cliente dizem, geram mais clientes promotores e aí são mais lucrativas. E é uma lucratividade sustentável, porque ela não vem de lucro ruim, quer dizer, mas você cancelar uma galera agora tuchando multa de cancelamento, o seu faturamento sobe. Se você fizer uma promoção agora 50%, seu faturamento vai subir, mas não sustenta a longo prazo. É ecologicamente inviável, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, o NPS, eu acho que, de novo, não é nem o NPS, né? Você olhar a gestão da sua academia, você olhar com foco nas pessoas, sejam elas clientes, colaboradores, elas ajudam a aumentar a lucratividade a médio e longo prazo. Mas você precisa de informação, boa informação, e agir com essas informações. Sair do achismo, de verdade. Tomar medidas em cima das informações que o NPS te dá, ou a ferramenta preditiva, que quer que seja. Qualquer uma. E buscando o resultado. Você tem Sabe informação, você toma a decisão e você mede o resultado daquela decisão. Eu acho que é mais ou menos essa a trilha que a gente pode dizer assim. Sim, perfeito. Antes de eu conhecer o NPS, a gente fazia pesquisa de satisfação de cliente com carinha. A gente botava papelzinho na academia, carinha feliz, média triste. Ele dava só um número. Eu falava, tenho 70% dos clientes satisfeitos. Ou 10 insatisfeitos. Faltava o porquê. Por que que o cara está insatisfeito? Porque eu tinha um dado, mas não tinha informação. Dado é uma coisa, é um número. Informação é a história que o número conta. Por isso que a gente migrou e, enfim, eu me apaixonei pela metodologia, porque ela tem um poder de trazer a voz, não tem uma tradução, a voz do cliente. É a mesma coisa que você sentar para tomar café com o seu cliente, só que você tomar esse café com, sei lá, 8 por dia. Sim. E anotar tudo, e transcrever tudo, e gerar um monte de dados. O NPS não substitui o ser humano, não. A pesquisa... Porque é o ser humano que vai interpretar esses dados, né? É ele que vai analisar e interpretar realmente. Né? Sim. Nenhuma pesquisa deveria substituir um bom papo com o cliente. O NPS, ele te ajuda a fazer as perguntas certas. A ter esse papo. É isso aí. Cara, você conhece... há um tempo atrás, eu bati um papo com um Tranjan sobre isso. Ele foi conhecer a ferramenta e tal. Falou, Rogério, você está me dizendo que o que você quis, que o NPS ajuda a guiar uma operação curiosidade? Eu falei, mais ou menos isso. A operação curiosidade é só, mas é isso. Ele é um roteiro de uma operação curiosidade. Você precisa ir a fundo. Não adianta parar na superfície com o cara. Exatamente. Precisa descascar a cebola. O Tadeu adora quando eu, Carlinhos, outra galera da Metanoia começa a falar sobre descascar a cebola. O Tadeu quer morrer, mas é uma figura associativa muito boa. Bom, para a gente finalizar aqui, hoje você não é mais gestor de academia, é nosso parceiro, mas tem toda uma bagagem por trás, é parceiro do Evo. Você se sente à vontade de dizer de 0 a 10 o quanto você recomendaria o Evo para um amigo ou familiar e por quê?
Me sinto à vontade. A galera que está ouvindo aí que usa o Evo já deve ter respondido alguma pesquisa que aparece na tela ou, enfim, no chat, e a gente que faz. Então, a gente faz pesquisas do Evo também. Eu recomendo 10. Eu adoro a W12 Evo por algumas coisas. Pela cultura, eu acho a cultura empresarial de vocês fantástica. Pela história, enfim, por todo o caminho que foi a cultura que é hoje. Como software de gestão, eu tenho amigos que têm academia que são clientes da Evo. Eu acho que a gente tem isso parecido, né? A questão de ser data-driven, result-driven, eu acho que a Evo, a gente também está alinhado. Eu acho a galera, o suporte muito bacana. Acho que por ter essa vibe de trabalho e cultura empresarial, deixando de lado o que eu leio, tá? Nas respostas da pesquisa, deve ser muito bacana entrar num chat e trocar uma ideia com a galera da Evo ajudando, porque a galera trabalha feliz. Então, mesmo quando eu tenho problema, deve ser bacana resolver, e os caras resolvem. Então, eu acho que isso eu daria 10, obviamente, mas cultura, o foco no resultado e pela galera que trabalha. Maravilha, pô. Obrigado. E a gente... Respondi bem? Hã? Respondi bem? Porra, melhor impossível, né? Mas você é suspeito, Rogério. A gente sabe que a gente se dá muito bem, a gente, na pessoa física e na jurídica... Pessoal, outra coisa que a Metanoia, não existe pessoa jurídica. Negócio é gente com gente. Não existe negócio de CNPJ com CNPJ. A gente vai se dar bem. As nossas empresas vão prosperar em parceria porque nós nos damos bem. Isso é outra coisa que também deveria fazer parte da cultura de todos os gestores e tudo isso, porque a gente tende a fazer negócio com mais longevidade, com mais lealdade, com mais prazer com amigos. Isso não significa que você só vai fazer negócio com amigos. Não. Significa que você talvez tenha que se esforçar em se tornar amigo dos seus clientes, dos seus parceiros, das pessoas que estão com a gente na caminhada. Beleza? Cara, muito obrigado. Estamos aí à disposição. Vou pegar o e-book que vocês escreveram para a gente disponibilizar para a nossa base, para os nossos clientes, que é muito importante, é muito legal. Vou pegar com você o link para a gente fazer um artigo e divulgar isso aí. Obrigado. Quando estiver aí no Brasil, quando estiver por aqui, cara, não deixa de avisar para a gente se encontrar, tomar uma cerveja, tomar um café, conversar, botar o papo em dia, que a gente gosta também de falar das coisas da vida, né? Boa. E quando você estiver por aqui, traz a Nina e o Duda. Vem você aqui, tem um quarto aqui, vem para cá. Estou em Orlando. Porra. O convite está feito. Beleza? Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer bater um papo com vocês. E estou por aí. Qualquer coisa, só dá um grito. Valeu. Tamo junto, brother. Obrigadão. Um abraço. Grande abraço. Valeu.